Bom, agora nós vamos falar sobre a modalidade seguidor de linha da RoboRave. Bom, aqui então a gente tem, né, todo o manual que vocês já acompanharam. E de novo, vamos dar mais destaque aqui às partes que estão em vermelho, que são as alterações em si, as adaptações ou aquelas regras que a gente deu uma adaptada aí para a etapa Brasil, tá? Então aqui, de maneira geral, no que diz respeito aqui às tentativas, na etapa Brasil serão consideradas duas tentativas. Então, para o desafio do seguidor de linha, cada equipe vai ter duas tentativas para estar realizando isso. E isso depois tem a ver com a pontuação, tá? Que a gente vai estar falando mais abaixo, no texto que foi adicionado em relação à etapa Brasil, tá? Então, basicamente, a gente tem aqui, né, para a gente entender o desafio, 3 minutos para realizar ali o circuito, tá? Num robô autônomo, como a gente já conhece, a torre não pode ser tocada por nenhuma pessoa durante a entrega da carga e também não é permitido retirar bolas da torre, tá? Ou seja, o aluno não pode ir lá e pegar a bolinha na torre, muito menos no robô. Tem a parte que ele pode pegar a bolinha, que é quando elas já estão no chão, que a gente vai estar falando um pouco mais adiante ali, tá? E claro, né, tocar o robô em qualquer momento, né? A gente está trabalhando aí com uma competição de robôs autônomos, onde não pode ter essa interferência, tá certo? Bom, aí nós temos a torre com as dimensões aqui que vocês já devem ter montado aí para praticar na escola. E aí uma informação importante, ó, para a etapa Brasil serão utilizadas até 50 bolinhas de ping-pong de 38 a 40 milímetros, tá? Essa é uma informação que já tinha anteriormente, já tinha sido passada para vocês, mas só reforçando aqui porque essa quantidade de bolinhas, elas são importantes para a pontuação, que já a gente vai falar, tá? E aqui, ó, cada equipe poderá fazer o round com as suas, desde que estejam respeitando essas especificações, ou seja, esses tamanhos. Então, se você está mais acostumado, né, se sente mais seguro fazendo o desafio com as suas bolinhas, você pode levar, tá certo? Desde que seja desse tamanho, que é o tamanho normal de uma bolinha de ping-pong. O importante é já leve então numa caixa, numa sacola, tá? É de uma forma organizada para agilizar ali na hora que for fazer o desafio, tá? E importante, né? No máximo 50 bolinhas aí, certo? Bom, aí aqui a gente tem a pista, aqui temos a espessura da linha de 1,25 e aqui uma ressalva foi colocada e passada para vocês que a espessura da linha é de 1,25. Tá? Essa é a medida do elementary e do middle, mas que para o high e para o universitário a gente manteve esse tamanho. Tá? É importante vocês se atentarem também, gente, que esse não é o tamanho de fita isolante que a gente encontra aí. A fita isolante ela é maior do que esse 1,25. Então, caso você esteja treinando com a fita isolante, eu sugiro que vocês acessem lá o grupo que a gente mandou a pista, tá? Se for o caso, a gente manda de novo, é só pedir, tá? Porque ela vai ser feita em lona, então dá uma diferença também, né, de um MDF para lona, questão de refletir o sensor. Então, é recomendável que vocês façam um treino assim, porque no dia a pista vai ser assim, em lona, tá? Em lona fosca, tá certo? Bom, aí aqui temos mais algumas especificações, né, do layout da pista, mas o layout é aquele que vocês já receberam, tá? Vamos aqui à pontuação. Então, o que vai ser pontuado? Já a gente vai chegar lá na tabelinha. Então, assim, ó, percorrer a pista até a torre, ou seja, terminar o percurso, ganha ponto. Se entregar pelo menos uma bola, ganha ponto. Se retornar ao ponto inicial, que é a chegada, também ganha ponto. E se entregar o número exigido de bolas, que a gente já vai falar. Tá? Uma coisa importante, gente. É... A pista que foi mandada para vocês, se vocês observarem, o home e a torre, elas ficam em lugares invertidos do que está lá. Tá? Porque se vocês tentarem posicionar a torre na onde fala que é a torre, vocês vão ver que ela vai tampar a parte da pista, tá? Então, na verdade, a torre ela vai ficar onde é o home e o desenho da torre ali é onde o robô vai iniciar, tá? E ali na torre, na parte traseira dela, a gente vai ter uma estrutura ali para dar uma meio que fazer um funil com as bolinhas, de modo que elas caem e já vão correndo ali sem ficar entalando,
tá certo? Então só se atentem nisso, né? Se vocês já pegaram a pista para fazer, vocês já devem ter percebido que se colocar a torre onde pede para ser a torre, não vai dar certo, porque ela vai tampar a linha, tá? Então fica aí a observação para vocês, tá? Bom, aí aqui fala a quantidade de bolinhas em cada desafio, tá? No caso aqui, para nossa etapa, nós vamos usar 50 bolinhas, né, seguindo aquele tamanho que são as bolinhas de ping-pong, tá? Bom, vamos à tentativa aqui bem sucedida, né? Tentar para a gente entender a pontuação. Então aqui, ó, o robô percorre a pista do início até a torre, entrega pelo menos uma bolinha e retorna ao seu ponto inicial. Tá? Isso é considerado uma tentativa bem sucedida, ou seja, fazer o percurso, né, gente? E entregar a bolinha e voltar, que é esse o desafio, tá? Essas bolas são removidas e não conta para as tentativas bônus, tá? A gente já vai falar sobre isso aqui, tá? Que essa é uma ressalva que a gente fez na questão aqui da pontuação. Tanto é que aqui, ó, essa parte está arriscada para a gente considerar, para considerar o que vem logo abaixo, que está mais fácil de entender, tá? Então vamos ver aqui, ó. Tá em inglês, mas está tranquilo de entender. Então aqui nós pegamos aqui, ó, o verde e o azul. O verde é a pontuação do middle e o azul do high e universitário. Então assim, ó, saiu do ponto de partida ali, que é a casa. Ou seja, o robô iniciou, né? Começou a andar, saiu dali 25 pontos. Aí a gente tem o primeiro e o segundo cruzamento, tá? Esse T é o cruzamento que tem na pista. Então ele superou 25 pontos, tá? No caso, o middle ele só tem um cruzamento, por isso que não pontua aqui. Já no high universitário, tem os dois, então ele vai pontuar aqui no segundo, tá? O robô chegou na torre, né? Ele parou, ele identificou a torre. Beleza, pontua também, tá? Não precisa sinalizar com LED nem nada. É só indicar ali, ó. Ele viu a torre e parou. Beleza. Então ele identificou a torre, ponto para o robô, tá? Ele entregou a bola, tá? Então ele conseguiu fazer a entrega, ou seja, abriu o compartimento que vocês planejaram e escorreu pelo menos uma bolinha, ele já ganha os 100 pontos, tá? Aí depois a gente tem o caminho reverso. Então aqui, ó, start back home, ou seja, ele virou para voltar e já começou a andar. Ponto para ele. Passou nas duas intersecções, ponto, e chegou até o ponto inicial e parou, ponto para ele também, tá? Isso aqui dá um total de 400 pontos. Ou seja, a gente fez o caminho de ida e volta, começou e terminou, 400 pontos. Só que aí a gente vai na pontuação extra, que são as bolinhas a mais, tá? Porque aqui, se vocês verem, ó, é, tá aqui o número de bolas definido como 1, tá? Mas aí a gente vai ter aqui a pontuação a mais, tá? Que a gente tem esse trecho aqui que fala da pontuação e classificação da etapa Brasil. Então, aqui na etapa Brasil, cada equipe terá duas tentativas, ou seja, 2 rounds para realizar o desafio. A maior pontuação dos 2 rounds será considerada para a classificação final. Então, não vai ser somado as duas tentativas. A gente considera a pontuação maior para o ranking, tá? E aí não vai ter essa fase aqui de mata-mata, de uma contra a outra, tá? A gente vai direto puxar pela pontuação, até porque por nível aí não tá dando a quantidade de equipes que pede aqui, tá? Então a gente vai fazer por ranking mesmo de pontuação, considerando a maior pontuação. E aí a gente tem a tentativa bônus, ó. No caso aqui, a gente vai considerar 2 pontos extras para cada bolinha entregue na torre que toque ao chão. Então, a bolinha chegou na torre e foi ali para o chão, é 2 pontos extra para cada. Ou seja, pode-se conseguir um total aí, se entregar 50 bolinhas, até 100 pontos adicionais aí na pontuação, tá? Um membro da equipe poderá puxar as bolinhas no chão sem tocar a torre. Se vocês assistiram o vídeo que está aqui junto com o manual, né, e outros vídeos também, vocês vão ver que o pessoal sai ali puxando as bolinhas do chão, tá? E isso é permitido, porque o manual fala, você não pode tocar a torre nem o robô, tá? Mas as bolinhas que estão ali, ó, já saiu do robô, já passou pela torre e está ali no chão, eles podem puxar para dar acesso a mais bolinhas que vão cair ali e não ficar empacadas no meio do caminho, tá certo? Então isso é permitido, tá? Desde que o competidor não encoste na torre. A gente vai ter uma barreira assim em volta da torre, meio que fazendo um funil para essas bolinhas conseguir, né, percorrer, porque a ideia é que elas não fiquem paradas mesmo, é que elas saiam. Mas o competidor não pode tocar tanto na torre quanto no robô. Ele pode puxar as bolinhas para fora para que outras possam cair, tá?
Aí tem as pontuações. Vamos supor que lá teve empate, né? Tanto na. Aliás, aqui a gente trabalha só com uma fase, né? Que já é a classificação, já sai os três primeiros, tá? No caso aqui, gente, como que é feito o desempate? Então, primeiro critério, a gente soma a pontuação dos dois rounds, tá? Então, temos lá, sei lá, três equipes que estão com pontuação empatada ali para disputar o segundo, terceiro, enfim, né, na classificação ali. Então, a gente vai pegar e vai somar os dois rounds para ver se desempata. Se mesmo assim não teve o desempate, ou vamos supor, né, igual deu exemplo, três equipes, mas aí dessas três, duas acabou ficando melhor aí na pontuação. Então, precisa ter o desempate delas. Então, nós vamos para o segundo critério, que é considerar o menor tempo do round da maior pontuação. Ou seja, a gente vai pegar o menor tempo daquele round que a gente considerou que é a pontuação máxima. Lembra que cada equipe faz dois rounds? Então, nesse caso, se a gente não conseguiu desempatar no primeiro critério, nós vamos pegar o round melhor da equipe e ver o tempo. Vai pegar o melhor round da outra equipe e ver o tempo. Quem fez menor tempo dá-se a vitória para o desempate. Tá certo? Bom, pessoal, é isso. Mais focando aí para entender o desafio em si e nessas ressalvas que foram feitas em vermelho, tá? Tanto aqui na pontuação das bolinhas quanto na classificação para vocês entenderem, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a gente lá no grupo, tá bom? Obrigado.